Olá, gente, salve. Vamos fazer aqui os comentários, né, da playlist daquilo que originalmente era previsto para ser a nona aula, né? Mas, se não me engano, acabou sendo a 10ª ou 11ª, não sei bem. Ah, que é o encontro, a aula que vai abordar justamente o período imediato do pós-tropicalismo, né? Que vai compreender os anos mais duros da repressão, da ditadura instaurada em 64, agravada no seu fundamento, nos seus fundamentos repressivos com o AI-5, o Ato Institucional número 5, baixado em dezembro de 68, que levou, entre outras coisas, à prisão de Caetano, Gil e ao exílio, o autoexílio de Chico Buarque, de Geraldo Vandré, do Edu Lobo. Agora a gente vai entrar no período que, de certa maneira, vai pegar o ano de 1969 e a primeira metade da década de 70, a barra pesada do período Médici da ditadura, né? Eu escolhi para abrir essa playlist a capa aí de uma foto noturna, né? Uma foto entre aspas, né? Da cidade de Gotham City, né? A cidade do Batman. A gente tem ali o sinal do Batman à noite, né? Uma série de implicações, né? É importante evocar a figura do Batman e evocar a figura da grande cidade, da grande metrópole, que é a realidade em que o Brasil mergulha nesse momento também. O primeiro nome aqui é o nome de Jades Macalé, que justamente compôs com Capinã, Gotham City, né, uma canção apresentada no Festival da Globo de 69, que causou um imenso escândalo. Aqui a gente tem uma foto do Macalé durante essa apresentação com o grupo Os Brasões, né? O Macalé é um compositor muito representativo desse momento. Gotham City é uma canção das mais representativas dessa fase repressiva. E Paulinho da Viola também consegue aí o seu período de maior sucesso, graças ao popularíssimo Foi um Rio que Passou em Minha Vida, né? Mas também, se não o mesmo sucesso de vendagem, de público, uma música que ficou, que atravessou os anos, e é uma música que simboliza muito esse momento, que é Sinal Fechado, né, do Paulinho da Viola, que tematiza a dificuldade de comunicação, a dificuldade do ir e vir, do trânsito, da vida normal das pessoas nesse período. Então nós tem aí as canções do Paulinho, e aqui uma bela foto recente de um encontro dos dois ali na Lapa, o Paulinho da Viola e o Jades Macalé. Um nome que se revela aí nesse momento, ainda com 18 anos, 18 para 19 anos, lançado por Gal Costa no show Gal Fatal, um nome descoberto pelo poeta Wally Salomão e por Hélio Oiticica e mais Torquato Neto nas andanças dele pelo Rio de Janeiro, que é o extraordinário Luiz Melodia. É outro nome representativo, né? Aqui uma foto do show Gal Fatal, que foi quando foi lançada a música Pérola Negra, a primeira canção do Luiz Melodia a ganhar o público. Taiguara é um outro nome importante nesse momento, Taiguara tinha bastante visibilidade nos festivais da canção. Depois ele se afasta da vida midiática, vai cair na militância política no Partido Comunista Brasileiro, e vai ser o compositor que vai ter o maior número de canções censuradas ao longo de todo o período. É um compositor, é um nome que está a pedir uma revisão cuidadosa do seu legado, tá? É um nome que ficou esquecido de alguma maneira e que valeria a pena uma reaudição dos seus discos mais importantes desse período. Aqui é uma foto do casal Julian Beck e Judith Malina, né, dois importantes diretores do teatro experimental nos Estados Unidos, que vieram para o Brasil participar do Festival de Inverno de Ouro Preto e foram detidos pelo DOPS
como atentatórios à segurança nacional, porque estavam portando uns cigarrinhos de maconha e tal, e isso deu uma onda danada. Houve manifestos lá fora pela libertação dos dois, que eram nomes importantes do teatro de vanguarda naquele momento. Houve um manifesto, inclusive, assinado por John Lennon, por uma série de figuras importantes. Eles acabaram sendo soltos, mas foram expulsos do Brasil. Importante frisar na época a chamada imprensa alternativa, os jornais que circulavam fora da grande mídia, né? Muitos deles censurados, sofriam, os seus jornalistas, os diretores sofriam atentados, eram perseguidos, volta e meia eram presos, uma série de dificuldades, mas foram jornais que tiveram sentido, a existência deles teve um grande sentido também no sentido da resistência. O mais famoso era o Pasquim, que era um semanário, sobretudo, de humor e opinião, né? Mas outros também importantes, outras importantes publicações estão aqui representadas, como Opinião, Movimento, Flor do Mal, que era uma revista totalmente underground, e aqui duas fotos para mostrar o sufoco, o período, o quanto foi o período de repressão nessa época, o quanto se perseguiu, se prendeu arbitrariamente, se torturaram pessoas, se desapareceram pessoas. Um verdadeiro filme de terror, que é a grande canção do Sérgio Sampaio, um outro nome também que se revelou nesse momento, nunca teve também nenhum grande sucesso, a não ser o Botar Meu Bloco na Rua, que é uma canção bastante conhecida, mas a carreira do Sérgio Sampaio nunca ganhou grande evidência, mesmo até a sua morte. Mas ele deixou uma obra bastante importante, que está aí, e aqui está, acho que dignamente representada por 4 canções, todas elas do seu primeiro disco, né? Depois do Sérgio Sampaio, Gonzaguinha, o Luiz Gonzaga Júnior, que a partir de um certo momento ele muda, acho que lá para o final dos anos 70, ele dá uma guinada na carreira e passa a fazer umas canções de maior apelo comercial, mas as canções dos primeiros discos dele, 3 ou 4, são canções também muito fortes, muito representativas desse período barra pesada. A Gonzaguinha também foi um nome bastante censurado nesse período, né? E o nome também é de Walter Franco, né? Um grande compositor experimental que causou grande escândalo apresentando a sua cabeça no Festival da Globo de 1972 e fez pelo menos 2 discos extraordinários, fez outros mais, né? Mas os 2 discos iniciais da trajetória dele são extraordinários. Aqui uma foto do Walter Franco, quando ele apresenta uma canção já no festival de 75, um festival na Globo chamado Abertura. Ele apresentou a canção Muito Tudo, e diante das vaias enormes com que ele foi recebido a primeira apresentação, na segunda apresentação ele se sentou juntamente com o maestro Júlio Medalha, que era o autor do arranjo, e o flautista ali, o Tony Ozana, e não apresentou a música. Ele e o maestro ficaram jogando dados, enquanto a plateia urrava e vaiava os dois. Aqui, o que eu chamei de respiros, né? Ninguém é de ferro, o pessoal ia para a praia, né? E na praia as chamadas Dunas do Barato ou as Dunas da Gal. Temos ali uma foto da Gal, que era o pier de Ipanema. Estava sendo construído um emissário submarino para levar o cocô do pessoal da Zona Sul para despejar em alto mar, né? E essa construção ficou famosa, era o pier. Ali ficou alguns anos montado ali e não sei exatamente por quais circunstâncias, favoreceu muito a prática do surf, que nesse momento no Rio de Janeiro, acho que no Brasil, começa a ganhar uma evidência. O pessoal ia para ali, ficava nas dunas do Barato, ali era um território mais ou menos livre, onde o pessoal curtia um som e fumava o seu baseado relativamente em paz. Também nisso do que eu chamei de desbundes, outras importantes atividades culturais no momento, como a noite do que Macalé fez um concerto com vários convidados chamado Banquete dos Mendigos, no qual foi lido a Declaração dos Direitos do Homem pela ONU,
né? E o Macalé reuniu uma trupe grande de artistas, e houve uma apresentação no Museu de Arte Moderna, que a polícia tentou reprimir e uma série de violências, mas o show foi feito. Hoje é Dia de Rock era uma peça do teatrólogo mineiro Zé Vicente, no Teatro Ipanema, né, que ficou mais de um ano em cartaz com um grande sucesso de público, uma montagem que o público jovem curtiu de montão, né, e foi assim dos acontecimentos culturais importantes desse momento, né, assim como o que eu chamei de transbunde, que foi uma palavra inventada pelo Caetano Veloso quando ele volta de Londres. Desbunde era bastante comum, né, o desbunde era a curtição e tal, né. Caetano achava pouco desbunde e inventou a palavra transbunde. Para dar um exemplo de transbunde, eu coloquei aí umas fotos da realização do primeiro Festival de Águas Claras no interior de São Paulo, em 1975, né? Hoje existe o Barato de Iacanga. Iacanga era o nome da localidade onde foi feito esse festival. Foram feitas três versões desse festival e hoje existe aí o documentário Barato de Iacanga. Aqui são algumas fotos do primeiro deles. É um momento da poesia do sufoco, é um momento de uma poesia importante. Nós temos aí como dois livros bastante representativos da época: o Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço, do Ali Salomão, e ao lado dele, Os Últimos Dias de Paupéria, do Torquato Neto. Torquato se matou justamente nesse período, né, no dia do seu aniversário de 28 anos, em 1972. O Ali Salomão reuniu vários trabalhos de Torquato e lançou esse livro, ao qual o próprio Ali deu o título de Os Últimos Dias de Paupéria. Aqui é uma foto dos poetas Ricardo Chacal e Charles Peixoto, poetas que vão surgir na chamada geração, na poesia marginal, na geração mimeógrafo, e ganham evidência aí nesse momento. Ao lado, uma capa de uma das revistas que trazia boa parte da produção poética e artística desse pessoal naquela época, que é o Almanaque Biotônico Vitalidade. Aqui a foto, nessas fotos aí, Ana Cristina César, também uma poeta importante desse momento também, que acabou se suicidando, né? Uma poeta bastante cultuada, e ao lado dela Cacaso, também, que morreu também não tem muito tempo, né? Cacaso também era professor da Ana Cristina, era professor de literatura brasileira na PUC, e foi um poeta bastante importante também, inclusive como letrista de canções. Então essa foto aí da Ana Cristina e do Cacaso. Jorge Maltner, né? O enlouquecido guru prototropicalista, também comparece, aqui não poderia ser diferente, com as suas impressionantes canções, né? Entre elas o Vampiro, que é uma canção de 1958, né? Quem não conhece, vale a pena conhecer e pensar que 1958 era o ano, era antes de Chega de Saudade, era antes da Bossa Nova, era muito antes da Tropicália, 10 anos antes. E o Maltner surge com o Vampiro, que não foi gravado na época, não tinha a menor condição de gravar, mas que Caetano gravou no seu disco já 20 anos depois que ela foi feita. Aí é hoje a canção, uma das canções mais conhecidas do Maltner, ao lado, né, do Maracatu Atômico, também está representado aqui. Aqui é uma foto gloriosa, né, também recente, juntando o Gil, o Maltner e o Jardim Macalé novamente. Importante também nesse momento é o chamado cinema underground, cinema wood-grude, ou cinema marginal. Uma tendência de filmes baratos e muito criativos que surge nesse momento, do qual os dois maiores representantes, né, são os cineastas Rogério Sganzerla, diretor do extraordinário O Bandido da Luz Vermelha, lançado em 1969, e também lançado em 69 o filme de Júlio Bressani, Matou a Família e Foi ao Cinema, que depois ganhou uma versão do Neville de Almeida. Outros filmes também marcantes desse momento,
a Hitler Terceiro Mundo, de José Agripino de Paula. Aqui a gente tem uma aparição impressionante do samurai vivido por Jô Soares nesse filme. Ali é o Jô Soares. Meteorango Kid, Herói Intergaláctico, um filme baiano feito pelo André Luiz de Oliveira. É outro filme também bastante famoso. Aqui, na sequência, a gente tem o Torquato Neto em Nosferatu no Brasil, filme do do Ivan Cardoso, né? Nosferatu no Brasil, Torquato Neto tá ali, que era o personagem principal, e à direita um filme que Jorge Maltner trouxe pronto de Londres. Ele fez lá um filme alucinado, né, chamado O Demiurgo, no qual atua ele, atua Caetano Veloso, atua Gilberto Gil e etc. Vai se abrindo o leque desse momento. Lô Borges é um grande nome que surge aí ligado a Milton Nascimento e aquilo que passaria a se chamar de Clube da Esquina. Lô Borges participa do maravilhoso Clube da Esquina do Milton. Logo a seguir ele começa a lançar os seus trabalhos individuais, né? Aqui uma foto da turma do chamado Clube da Esquina, com Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, no Manuel Audaz, que era o nome desse jipe aí. E aí, ao lado, o Fernando Bran, o Lô Borges, o Márcio Borges e o Milton Nascimento ladeando o Juscelino Kubitschek, que tinha sido presidente do Brasil, né, de 56 a 60, foi o responsável pela Constituição de Brasília, era mineiro de Diamantina e depois foi cassado pelo golpe de 64 e viria a morrer, se não me engano, em 76, em circunstâncias nunca muito bem explicadas. Raul Seixas é um nome que surge aí nesse período, né? Raul Seixas surge como uma possibilidade impressionante do rock brasileiro ter um apelo popular, né? O que ficou demonstrado já no primeiro disco dele, que foi um grande sucesso de público e de crítica. Raulzito surge aí, Raul Seixas, né? E para fechar essa playlist aqui, eu escolhi duas fotos. Como vocês sabem, em 75, Vladimir Herzog, o jornalista, foi morto nos porões da repressão, né? A versão oficial falou em suicídio. Esse caso ficou muito conhecido. A foto do Vladimir Herzog enforcado na sua cela, comprovando, para quem quisesse ver que aquilo ali jamais poderia ser um suicídio, é uma foto bastante famosa. Eu optei por não colocá-la aqui, mas por colocar essa foto muito representativa do culto ecumênico feito na Catedral da Sé de São Paulo, que juntou o arcebispo de São Paulo, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, o rabino Henri Sobel e um importante representante da congregação protestante, cujo nome agora me escapa, né? O significativo disso é, em primeiro lugar, que essas três religiões condenam o suicídio, né? E jamais oficiariam uma cerimônia para uma pessoa que se tivesse suicidado. Então, o ato em si significava que eles não aceitavam a versão oficial de que Vladimir Herzog havia se suicidado. E foi um ato de grande coragem, essa cerimônia religiosa, que reuniu, dizem, cerca de quase 10 mil pessoas. Os que não conseguiram entrar ficaram ocupando as escadarias e a Praça da Sé, ali em São Paulo, em frente à Catedral, naquilo que foi considerado por muitos como uma primeira manifestação pública. Isso foi em 1975, né, a primeira manifestação pública de protesto contra a ditadura. É isso, ficamos por aqui. Obrigado.